mostramos ao Brasil todas as quadrilhas, quem roubou, como roubou, da maneira como eles usaram o dinheiro de um desrespeito absurdo. O caso Master entrou numa fase muito mais perigosa, porque agora não se trata só de dinheiro, de fraude, de investigação financeira ou de um banqueiro tentando se salvar. Agora nós estamos vendo outra coisa. Nós estamos vendo uma disputa aberta para decidir até onde essa investigação pode ir, quem ela pode atingir e quem vai conseguir controlar o tempo dessa explosão. De um lado, Daniel Vorcaro negocia uma delação. Do outro, a CPI do Banco Master segue travada no Senado. E no meio disso tudo, o Supremo entra em cena justamente no momento em que a investigação começa a encostar perto demais do topo do sistema. E é aí que o jogo muda. Porque quando uma apuração sobe de andar em Brasília, quase nunca a primeira batalha é pela verdade. A primeira batalha é pelo controle. Controle da narrativa, controle do prazo e controle do estrago. Hoje eu vou te mostrar de forma simples o que está por detrás desse choque entre delação, CPI, Senado e STF. Porque na minha visão, o ponto principal aqui não é só o que Daniel Vorcaro sabe. O ponto principal é este. Porque tanta gente parece preocupada com o que ainda pode aparecer. Se esse tipo de vídeo faz sentido pra você, já deixa o like, se inscreva no canal, porque em breve você vai receber mais e mais conteúdo como este. Vamos começar pelo fato central. No dia 19 de março, Daniel Vorcaro assinou um termo de confidencialidade com a Polícia Federal e com a Procuradoria-Geral da República. Isso não significa que a delação já foi fechada, mas significa que o processo entrou oficialmente numa etapa de negociação. E essa etapa já diz muita coisa. O que esse movimento mostra? Mostra que a situação dele ficou séria o suficiente para que a saída mais racional passa a ser a colaboração. E mais do que isso, mostra que a própria defesa entendeu que o caso já ultrapassou a fase do simples discurso de defesa pública. Agora o jogo é jurídico, político e institucional ao mesmo tempo. Nos últimos dias, Vorcaro também foi transferido para a mesma sala da Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde Bolsonaro ficou preso por autorização de André Mendonça após pedido da defesa. Esse detalhe tem um peso simbólico enorme, mas para mim, o ponto mais importante não é o simbolismo da sala, é o contexto. Porque no mesmo período, ele segue negociando delação, recebendo advogado, tentando reposicionar sua defesa e buscando reduzir o tamanho do prejuízo jurídico. Traduzindo de forma bem clara, quando alguém entra numa negociação dessa magnitude, não é porque o cenário está sob controle, é justamente o contrário. É porque o cenário saiu do controle e agora a pessoa tenta sobreviver dentro dele. Agora vem a parte mais delicada e mais importante. Muita gente fala em delação como se bastasse sentar, contar uma história e pronto. Não funciona assim. Pelo que está sendo informado, PF, PGR e setores do próprio STF passaram um recado muito claro. Não existe declaração pela metade. Ou seja, se houver acordo, ele não pode ser parcial, seletivo ou montado para salvar uns e sacrificar outros. Tem que vir completo, com prova, documento e consistência. E isso muda tudo, porque uma delação só vira ameaça real quando ela sai do campo do boato e entra no campo da comprovação. E é aí que o sistema começa a se mexer de verdade. É aí que começam as reações, começam as travas e a temperatura sobe. Além disso, nesta quinta-feira, a CNN informou que a defesa de Vorcaro tentou afastar a acusação de organização criminosa e tentou tirar dele a posição de líder do esquema apontado pela PF. Isso é muito revelador, porque mostra que a defesa não está brigando só por narrativa. Está brigando pelo desenho jurídico que vai definir o que ele é obrigado a entregar e até onde ele pode ser cobrado dentro de uma colaboração. Se a acusação for de uma organização criminosa, a pressão sobe, porque o investigado passa a ser cobrado a entregar o andar de cima. E é justamente aí que esse caso deixa de ser apenas um problema de polícia e vira um problema de república. Perceba a lógica. Não é que a delação assusta porque ela automaticamente condena alguém. Não é isso. Ela assusta porque ela pode reorganizar o tabuleiro, pode mudar alianças, pode expor conexões, pode acelerar investigações
e pode tirar da sombra personagens que até ontem pareciam longe demais para ser alcançados. Agora olha a outra frente dessa crise. Enquanto a delação avança no bastidor jurídico, a frente política está travada no Senado. Na quarta-feira, dia 25 de março, um grupo de senadores foi ao Supremo pedir a instalação da CPI do Banco Master. O argumento deles é direto. O requerimento foi protocolado ainda em novembro de 2025. Os requerimentos formais estariam preenchidos e a demora compromete a investigação, inclusive com risco de perda de prova. Uma CPI não é um favor da presidência da casa. Pelo argumento levado ao STF, quando existem os requisitos formais, assinaturas mínimas, fato determinado e prazo certo, a instalação é obrigatória, sem margem para decisão política discricionária do presidente do Senado. Então a pergunta que naturalmente aparece é: se a oposição e outros parlamentares dizem que os requisitos já estão ali, por que essa CPI continua travada? Essa é a pergunta que incomoda, e não porque ela prove automaticamente uma conspiração, mas porque ela revela o seguinte: quando um assunto ameaça alcançar gente grande, o tempo vira arma. Atrasar já é agir, segurar é influenciar, empurrar com a barriga já produz efeito político. E eu vou te falar de forma muito franca: em Brasília, quase nunca a disputa principal é investigar ou não investigar. A disputa real costuma ser outra: investigar quando, até onde, com qual ritmo e sob qual comando. Esse é o coração do jogo. É aqui que entra a terceira peça do quebra-cabeça, caso da CPMI do INSS. Nesta quinta-feira, de 26 de março, o plenário do STF julga se mantém ou não a decisão de André Mendonça que determinou a prorrogação da CPMI do INSS. Existia a expectativa de que a decisão de André Mendonça sobre a CPMI do INSS pudesse virar um grande precedente. A lógica era simples: se o Supremo obrigasse a prorrogação da CPMI, muita gente passaria a enxergar ali um recado claro de que o judiciário estava disposto a enquadrar a trava política dentro do Congresso. Mas não foi isso que aconteceu. O STF formou maioria para derrubar a decisão de André Mendonça. E o entendimento que prevaleceu foi o de que uma coisa é garantir a instalação de uma comissão quando os requisitos constitucionais estão preenchidos. Outra coisa, bem diferente, é impor judicialmente a prorrogação dos trabalhos. E no meio dessa briga política e jurídica, quem sofre é a população. São os aposentados que, infelizmente, foram saqueados e até hoje não obtiveram nenhuma resposta. Se alguém ainda tinha dúvida de que o caso Master saiu da periferia e entrou no coração do sistema, o que aconteceu agora ajuda a responder. Porque veja a sequência: tem uma negociação de delação em andamento, tem pressão por colaboração completa, tem pedido de CPI do Banco Master levado ao Supremo. E quando surge a chance de o STF firmar uma linha mais dura e de exigir transparência na investigação, a maioria da corte recua e recoloca o controle nas mãos do Congresso. Isso não prova crime de ninguém. Isso não autoriza a sentença de internet, mas mostra uma coisa muito séria: o sistema inteiro está em modo de contenção. E esse modo de contenção aparece justamente quando a investigação deixa de atingir só operadores e começa a produzir desconforto em áreas muito mais altas da República. Essa percepção ganha ainda mais força porque o caso já havia provocado uma crise pública dentro do próprio STF. Segundo a análise da CNN, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli emitiram 13 notas oficiais para explicar relações com a instituição financeira do Banco Master, algo descrito como sinal de uma crise sem precedentes entre ministros da corte. No Brasil, quando o problema está embaixo, o discurso é transparência. Quando o problema começa a subir, o discurso vira prudência institucional. Quando o problema ameaça alcançar o topo, aí entram os freios, os ritos, os pareceres, as interpretações, as sensibilidades e o famoso vamos com calma. O nome disso é gerenciamento de dano. E na minha leitura, é exatamente isso que nós estamos vendo agora. Além disso, em meio ao atrito com o STF, voltou ao radar de Davi Alcolumbre a pauta do impeachment de ministro da corte. E o que vemos nesse momento é briga política e jurídica ao mesmo tempo.
É o presidente do Senado ameaçando impeachment de ministro se caso for prorrogado a investigação. É o medo da alta cúpula do sistema de ser exposto por essa investigação. E em contrapartida, uma população precisando imediatamente de uma resposta. Agora vamos organizar a situação da forma mais honesta possível. O que está claro até aqui? Está claro que existe negociação de delação. Está claro que senadores acionaram o STF para tentar destravar a CPI do Banco Master. E agora também está claro que o Supremo, no caso da CPMI do INSS, mandou um recado objetivo: não vamos mexer e nem prorrogar nenhuma CPI ou CPMI do Congresso. Isso muda o cenário, porque antes havia a expectativa de que o caso do INSS pudesse abrir uma avenida para forçar, por analogia política e institucional, o avanço de outras frentes sensíveis. Com a derrubada da decisão de André Mendonça, essa avenida ficou muito mais estreita. E tentando ser um pouco otimista neste vídeo, o que aconteceu hoje não enterra automaticamente a CPI do Banco Master, mas mostra que quem quiser fazê-la andar vai ter de vencer uma batalha muito mais política do que judicial. Ou seja, menos confiança em precedente, mais dependência de confronto institucional, mais pressão pública, mais disputa por narrativa e mais chance de bastidor pesado. Infelizmente, no meio de tudo isso, muita gente prefere ficar somente na plateia observando do que cobrar todos os seus representantes. No fim das contas, a decisão de hoje expõe uma verdade incômoda. O caso Master continua vivo, perigoso e potencialmente devastador. Mas agora ficou ainda mais evidente que a briga principal não é apenas descobrir o que aconteceu. A briga principal é decidir quem vai ter poder para deixar isso avançar até o fim. Será que teremos uma resposta o suficiente para a população brasileira entender quem de fato roubou a população, ou tudo isso vai se resultar em pizza? A delação de Daniel Vorcaro pode abrir a porta, mas pelo que vimos hoje, a política ainda vai tentar decidir até onde essa porta pode ser empurrada. E qual que é a tua opinião? Comenta aqui embaixo nos comentários. Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação. Muito obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo.